Sejam bem-vindos à segunda parte do sexto episódio do One on One by Hoopers. O meu convidado é o Diogo Carreira. Já sabem que podem acompanhar este conteúdo, este One on One, no site da Hoopers, hoopers.club, no Twitter, Facebook, Instagram, também nas minhas páginas pessoais. Passem por lá, vejam, digam-nos o que é que estão a achar, se estão a gostar. A pedido do André, que o fundador, um dos fundadores da Hoopers, vou só dar aqui também esta dica da caixa, uma caixa cheia de material para quem gosta, feita por quem gosta de basquete e para quem gosta de basquete. Passem no site, encomendem, não se vão arrepender, estão aqui coisas muito giras, já tenho uma lá em casa, e o André, se for porreiro no fim deste episódio, dá uma ao Diogo. Estou a contar com isso. Já estou a entalar ali a malta. Durante a primeira parte deste one-on-one, falámos do teu início de carreira, do teu percurso na formação, na tua carreira profissional. Agora quero começar esta segunda parte a falar daquilo que para mim era a tua imagem de marca. Também já falámos ali um bocadinho durante a primeira parte, que era o crossover. Já disse isto no arranque da primeira parte, vou dizer outra vez, para mim és o melhor crossover do basquetebol português, possivelmente um dos jogadores mais difíceis de parar em 1 contra 1. Quando se fala naquela questão de jogadores que conseguem criar facilmente os seus próprios lançamentos, eu acho que tu és um perfeito exemplo de um jogador que fazia isso de forma quase natural. Esta arte do crossover, inspiraste em quem? Tu já falaste algumas vezes no Allen Iverson na primeira parte. Era para ti o melhor crossover de sempre, o Allen Iverson, ou havia outros que te inspiravam? Não sei, é difícil dizer se era o melhor. O Iverson gostava não só por esse movimento que ele fazia, e há um muito famoso ao Jordan que ele no ano de aplica-lhe rookie, ali duas vezes. Logo para começar a carreira. Ainda por cima o Jordan grita ali troca e ele dá-lhe 2 vezes. É giro porque ele quando fala, falta de respeito. Mas ele quando fala sobre isso, ele diz mesmo, quando percebeu que era o Jordan que estava a sofrer, bora, é a altura, é agora que eu vou fazer isto. Ele deve ter esperado aquele momento a vida toda. Mas o Iverson falo muito nele porque por ele ser pequeno, pelo coração que ele tinha, por marcar muitos pontos e carregar a equipa às costas, e depois também um bocadinho pelos movimentos que ele fazia. E depois também há uma coisa curiosa, e o teu pai, mais uma vez, pôs uma alcunha do quebra-nozes por causa desses movimentos que eu fazia. Volto a dizer, numa fase inicial da carreira, depois tive treinadores que me castraram um bocadinho, que me fizeram também perceber que o jogo não era só isso. Claro. E acabei por ir deixando de fazer, mas de facto dava-me algum gozo aplicar isso aos defensores, mas não sei, não consigo dizer se o Iverson era o melhor, até porque a NBA hoje em dia tirou um bocadinho esses movimentos com a marcação do transporte, dos dribles, enfim. Mas houve uma época, houve uma altura na NBA que havia jogadores abusavam também disso. Stephen Marbury, por exemplo. Sim. Antes, e aí esse não era dribles, o famoso killing crossover do Tim Hardaway, que era o drible por baixo das pernas e depois arrancar com o drible cruzado. Agora o James Harden também faz um bocadinho, enfim. Mas eu acho que era um movimento, lá está. Eu, por ser baixo, mas ser rápido, era uma arma que eu usava e, como tu disseste, um bocadinho às vezes sem pensar. Era o que surgia ali. E não sei se me vais perguntar isso a seguir, mas posso já dizer que resultava muito melhor contra defensores bons e rápidos e baixos, porque eram aqueles que reagiam às fintas, do que propriamente apanhar um jogador grande, que aí era um bocadinho arrancar e passar por ele, porque esses jogadores demoram mais a reagir, e se aplicares ali uma grande finta, ele se calhar vai ficar no mesmo sítio e não vai. Então sempre que eu apanhava alguém muito enérgico e coisa, dava-me mais gozo, e tu também eras assim, defendias muito. Não, mas dava... Queres falar sobre isso? Não. Mas já lá vamos. Sim, pois posso falar da parte defensiva. Mas isto para dizer que havia duelos muito intensos, e por exemplo o Francisco Rodrigues, que jogou contigo, era um grande defensor, eu sempre jogava com eles, sabia que ia apanhar, e ele era fortíssimo fisicamente, mas era um jogador que eu, lá está, tinha que aplicar ali alguns truques para tentar passar por ele, e isso acabava o jogo todo arranhado, porque ele dava muita luta. Eu já contei isto aqui, já não sei com que convidado, eu joguei com ele no Queluz, foi o meu primeiro ano de profissional também, e eu lembro-me da primeira vez, ele não começou logo a época connosco, nós começámos a malta mais nova, depois foram chegando alguns jogadores, o Chico, não me lembro exatamente em que fase chegou, mas nós já estávamos a treinar há alguns dias, e eu lembro-me que o primeiro treino com o Chico, eu basicamente conheci uma realidade que desconhecia totalmente, e eu lembro-me de querer fazer movimentos sem bola, de querer ir para ali, e eu podia
ficar a tarde toda a tentar ir para ali que ele não me ia deixar. Sim, Ele, sim, ele, de era facto, muito forte. fisicamente era incrível. Bem, falavas de defesa, é possivelmente um dos melhores Sim, sim, defensores. sim, sim. E uma coisa que eu admirava muito no Chico, e lembro-me do primeiro jogo oficial dessa temporada, foi a Supertaça contra o Alvarense. Ele disse logo ao Bab que ia defender o Eshim. E o Eshim, na altura, no auge da sua carreira, Sim, fisicamente, sim, sim. incrível, a Ele jogar dentro. levava esses desafios a Bem, e par. ele foi logo, eu vou defender o Apanhava de Eshim. 1 ou 5 quase. E o Eshimo, por acaso nunca lhe perguntei se foi de propósito ou não, mas pá, na primeira ou na segunda jogada do jogo, espetou uma cotovelada na cara do Chico e partiu-lhe o nariz, mas o Chico mesmo assim ficou lá dentro, com o nariz todo torto. Ganhámos a Se Supertaça. calhar quis pôr respeito ali no miúdo defensor. Eu acho que quis, mas por acaso nunca perguntei isto ao Eshimo e Não sei se ele vai jogámos com assumir ele, isso, eu não sei se ele vai assumir, mas o Chico em termos lá está, de dureza defensiva, era Mas incrível. depois é giro e cá fora ele respeitava muito. Não, Eu acho que ele também cá fora sentia que eu era difícil de parar e então utilizava o corpo, era uma arma dele. É giro porque aquela dureza toda dele dentro de campo, depois saía cá para sim, fora não e ele senhor. era outra pessoa, não é? Sim. E, Mas havia vários. Eu, por exemplo, o Zé Costa era um jogador que eu admirava em termos ofensivos, também perigosíssimo nos triplos e sempre que jogava com ele. E foi muito giro há poucos anos ver uma entrevista dele onde lhe perguntavam quem foi dos jogadores mais difíceis de travar e ele falou em mim e no António Tavares, que é também lá no Barreiro e que jogou connosco e era um jogador que eu também admirava que no Barreirense. Portanto, foi muito giro ele dar esse reconhecimento, eu não sabia e haviam de facto duelos que estavam lá marcados ali para aquela jornada. E é fixe também, e já vamos voltar aqui ao crossover, porque eu tenho aqui mais uma pergunta para ti, mas é fixe também sentir o reconhecimento. Uma coisa são os nossos familiares, os nossos amigos, os adeptos do nosso clube, anda lá dentro, mas quem anda lá dentro, claro, não é? Claro. E eu também não me custa reconhecer, já falei aqui nele, mesmo, e eu não falava muito, mas eu tentava absorver muita coisa de outros jogadores, e mesmo contigo, por estarmos aqui os dois, lembro-me de fazias um movimento muito bem ali de aquela hesitação, mas sem parar o drible, e o pessoal levantava-se e tu seguias. E eu depois sozinho tentava às vezes apanhar coisas de um ou outro jogador para melhorar o meu jogo. É giro falares nisso. Eu agora ainda no Inatel a brincar, mas quando se joga é para ganhar. E o André da Upers joga na minha equipa e este ano lembro-me, não sei, o André está ali atrás da câmara, mas já foi bem apanhado. O André, o Rui também, o outro base da equipa, já caíram todos. Ou seja, vai mais devagar, mas se for bem feito ainda cai. Mas Diogo, e já agora, e antes de passarmos aqui para outras coisas além do basquete, embora ligado ao basquete ainda, o teu movimento, consegues tipo mostrar, sentado, não precisas ver, o teu movimento preferido? Como é que tu tens um defensor à frente, tu vais tu sabes o que é que vais fazer, sabias o que é que ias fazer, ou começavas o movimento de alguma maneira e o que é que tu sentias do defensor para decidir como é que ias passar por ele? Eu muitas vezes, no início não, mas depois como também os defensores estudam os atacantes e começaram a perceber que eu utilizava muito isso, lembro-me muitas vezes, mas são centésimos de segundo, ter a bola aqui para aplicar o crossover e como o defensor também já sabia que eu com a bola aqui ia cruzar para ali, muitas vezes eu interromper e seguir para o mesmo lado, ou arranjei ali uma outra maneira mais para a frente para passar a bola para o lado e o corpo e seguir, ou seja, ia adaptando um bocadinho ao que o defensor também fazia, olhava muito para como o defensor tinha os pés e tentava ir para o pé mais para a frente, porque era para atacar logo ali, ele estar em contrapé, mas depois eu acho que como eu ia para a esquerda e ia para a direita, conseguia lançar também, lá está. Foi pois ok, vais dar espaço, vais pressionar mais. Era perigoso nesse sentido. Não gosto muito de estar a falar de mim, mas nesse sentido acho que era um jogador perigoso. Não, mas já deste aí uns elogios, já está bom. Porque lá está, acho que é isso. Porque tu normalmente, e no scouting tínhamos isso, este vai muito para a direita e o pessoal fecha ali. Eu acho que num scouting meu tinham que ter um bocadinho de cuidado com tudo. Tu falaste sobre o scouting agora e sobre saber quem é que te estava a defender. Há uns tempos vi uma entrevista do Kobe Bryant, ainda antes da tragédia que aconteceu recentemente, mas em que ele falava, nós muitas vezes quando preparávamos, também tem a ver com o tempo de preparação que tinhas para os jogos, mas nós quando preparávamos os adversários, normalmente era como é que íamos parar os adversários, como é que vamos defender os adversários. E o Kobe, além disso, preparava-se como é que ia atacar os adversários. E ele sabia que se jogasse contra o Bruce Bowen ia defendê-lo de certa maneira e ele ia conseguir lançar
não sei, mais vezes, se calhar a receber a bola, a atacar o meio e a parar no elbow para lançar, se fosse outro defensor, ele se calhar ia ter que abrir, receber a bola mais longe e atacá-lo para o meio. Ou seja, ele ia a este detalhe todo de perceber e preparava os jogos em função disso. Ele treinava no aquecimento do jogo, por exemplo, ia lançar na posição onde depois de estudar o adversário sabia. Tu entravas nesse nível de detalhe ou era mais... Não, no detalhe não tanto, mas eu lembro-me de, lá está, e se calhar vais-me perguntar já a seguir, como defensivamente era o meu ponto mais fraco, dizem que sim. Não é só fama. Eu agora já posso assumir um bocadinho isso, já estou retirado. Não, mas o que eu pensava sempre na minha cabeça é, ok, vou ter dificuldades a defender, mas também vão ter muitas dificuldades em parar. Então a minha defesa era atacar e muitas vezes conseguia tirar alguém que me ia dar dificuldades na defesa com faltas, porque eu atacava muito. Claro. E eu resolvia o problema de este saiu, vem outro, se calhar mais tranquilo para eu defender. Portanto, não tanto se calhar estudar, porque até porque cá o nível é diferente, mas tentar sempre ter o foco de atacar, para dar também problemas a quem me está a defender e que foi posto lá para me travar. E se eu conseguir tirar é menos... vem outra chatice. E já que falas dessa questão de defender... Eu vou partilhar aqui com quem nos está a ouvir. Eu lembro, mas isso era... Não, mas calma. Não, mas pronto, prévio. Eu as regras sabia, as rotações sabia todas. Certo. Agora, pressionar a bola... E por saberes as rotações, eu lembro-me de uma cena que era quando havia alguma troca defensiva e alguém sentia que tinha mismatch contigo e te levava lá para dentro, tu ficavas mesmo... Era tipo triste, ficavas mesmo chateado. É tipo, o que é que este gajo está a para já isso é um erro defensivo. Como é que a equipa troca com um jogador tão baixo? Não pode, alguém tem que vir tirar-me de lá. Sim, mas via-se mesmo a tua cara, tipo, lá estão estes gajos. Mas Miguel, fora de brincadeira, há uma coisa que eu digo sempre, e tu jogaste comigo 2 anos e viste-me muitas vezes, e eu a ti. Eu nunca vi, foi raríssimo, um jogador chegar que eu defendesse, marcar-me 30 ou 40 por eu ser um buraco. Agora, se calhar, e depois os treinadores diziam-me isso, mas tens de pressionar porque ele vê o jogo todo. Isso eu não fazia. Agora, ser um buraco no sentido de aquele jogador chegar ali e marcar 30 ou 40, não aconteceu, percebes? Agora, não era a minha característica e cortava-me um bocadinho nessa parte do campo, para depois, na outra, como é que é o campo a descer? Eu espero, isto vai passar aonde? É isso, eu espero ter malta mais nova a ouvir isto. Malta que está a começar a jogar. Epá, malta, então, espera aí. Defender é essencial no jogo de basquete, ok? Sem nós dúvida. Estamos aqui a brincar com isto, mas como é óbvio, estando dentro de campo ninguém dava nada de borla, e a verdade é essa, e eu joguei contigo e estamos aqui a brincar com isso. Eu próprio também nunca adorei defender, mas fazia o que podia, da mesma forma que tu fazias, e cada jogador tem as suas características, e lá está, há jogadores que são mais fortes a atacar, outros que são mais fortes a defender, outros que são melhores a passar a bola. E isso é que faz uma equipa. Isso faz as equipas, e a verdade é que eu com o Diogo a defender mal ou bem, fui campeão 2 anos seguidos e tu tens o teu papel nesse defensivo, então tenho um papel nesses 2 anos, como eu tenho, como o Minhava teve, como outros jogadores tiveram. Ou seja, isso cada um acaba por trazer os seus pontos fortes e juntar isso tudo é que dá uma equipa. E os pontos fracos de cada um também acabam por ser tapados ou protegidos pela equipa, e é isso que caracteriza mais a as, sério, as equipas fortes. Quem é que foram, e aqui não necessariamente os jogadores da NBA, os jogadores que só vimos como ídolos, mas tu sendo um especialista do 1 contra 1, um jogador que com a bola na mão desequilibrava facilmente os defensores, quem é que foram os jogadores mais fortes com quem tu jogaste, como adversários ou como colegas de equipa, que te impressionaram também ao vivo com essa questão do 1 contra 1? Olha, eu já falei num em que se calhar tu vais ficar surpreendido porque não era, lá está, de uns grandes movimentos no brilharete, e que eu comparo agora, e nós fazemos as transmissões um bocadinho ao Lou Williams, que é um jogador que arranja o próprio lançamento sem fazer nada de especial. E o Joe Thomas, para mim, era incrível como ele conseguia arranjar ali um segundinho para pôr os pés direitinhos para o cesto e depois... E nem era bola. muito... Não era, lá está. Era simples. Não era tão espalhafatoso, sim, coisas simples, e eu mais para a frente até da minha carreira comecei a apreciar mais esse tipo de jogadores do que propriamente aquele grande espetáculo, quase street, como a gente vê imagens que até são um bocadinho... não são reais, não é? Que se passa num campo de 5 para 5 normal. Mas não sei, é difícil. Eu joguei com grandes jogadores, mas se calhar não consigo dizer assim em termos técnicos um jogador que me impressionasse muito cá. Gostava de vários jogadores, fui colega de alguns, o Marcus Norris, por exemplo, mas lá está, não era um jogador
grande reporte técnico, depois era um grande defensor. Explosivo, muito Lá está, eu explosivo. fiz dupla com ele várias vezes e depois até no Benfica, Uhum. e acho que completávamos bem. Isso também é um segredo do que estavas a dizer. Se calhar ter um base mais defensor e organizador, ter um com dentro mexe com o jogo, que era o meu caso, e isso fazia uma dupla boa. Depois lá fora, em termos de jogadores a arranjar o próprio lançamento, há inúmeros exemplos, mas sei lá, o Steve Nash para mim era excelente, o próprio Iverson, não só pelos crossovers, são jogadores que lá está, parece que tratam, a bola está colada a eles em termos de sentir a Sim, bola sim. e tratá-la por tu, como se costuma dizer, e depois marcar de várias maneiras, ir à terra dos grandes, marcar, isso dava-me imenso gosto também, quando era mais novo, enfim, esse tipo de jogadores. Tu já falaste muitas vezes sobre o Allen Iverson, eu também fui dos jogadores que mais segui, porque ele tem uma característica, ele tem 1,82 m, que é a minha altura. Não, não, é a Que é minha. a minha altura, e nós tivemos sempre esta brincadeira enquanto fomos colegas de equipa, de quem era o mais baixo da equipa. Eu a certa altura acho que assumimos um empate só para não E eu falarmos acho, mais mas é sobre que é isso, giro, que eu acho que é mesmo empate técnico. mas tu também sempre tiveste um Eu bocadinho tentei mais de sempre cabelo ganhar ali um bocadinho. para puxar por esses sentidos. Não vamos desfazer essa dúvida, continuamos É um empatados. empatezinho. Continuamos empatados. Diogo, já falámos da tua carreira e das tuas características dentro de campo e deste crossover, que eu vou dizer mais uma vez, e ainda vou dizer mais vezes antes de acabar este episódio, Tá bom. melhor crossover do basquetebol português. Acabas o basquete como jogador, mas ficas ligado. Logo, começas logo no Benfica. Sim. E fala-nos um pouco Sim, olha, dessa foi experiência como mais team uma manager. coisa que ajudou na transição de sair de dentro do campo. Eu fiquei como team manager, ou se quisermos, diretor desportivo da equipa. Para já foi muito bom em termos de estar sempre presente nos treinos, nos jogos, viajar com a Não equipa. perder essa ligação. Sim, Até porque muitos dos jogadores da equipa tinham sido teus colegas. sim, sim, mas isso foi um bocadinho difícil, de repente passar a ser diretor deles, E separar separar, a ter que tomar algumas decisões também às vezes difíceis, enfim. Um, mas foi muito interessante também perceber, e enquanto jogava não percebia muito isso, e num clube tão grande, que há muita coisa à volta de uma equipa para depois o jogador só se preocupar, nomeadamente no Benfica, em jogar. Sim. E isso foi muito interessante conhecer o outro lado, o marcar as viagens, os hotéis, ir aos sorteios representar o clube, exames médicos, enfim, contratos, tudo o que anda à volta do jogador para que o jogador, como eu fazia, chegava lá, treinava, jogava e não tinha que e se preocupar com divertia, mais nada. e não se preocupava. As casas dos jogadores, enfim, tudo. Foi uma experiência gira, não foi durante muito tempo, mas foi enriquecedor, acho 3 eu. anos? 2 anos. E pronto, e acho que num primeiro ano também ganhámos logo o campeonato, senti-me envolvido, porque lá está toda a gente ali do staff, os jogadores, os diretores, que era o meu caso, a remar para o mesmo lado, e quando se chega ao fim com aquele dever, a sensação de dever cumprido é ótimo. Depois no segundo ano já não correu tão bem, enfim, é a nossa vida. Eu tive lá 8 anos como jogador, ganhei 6 campeonatos e 25 títulos, portanto lembro muito mais dos que ganhei, embora os que perdi também estejam aqui, ficam lá, mas né? foi muito interessante e ter essa passagem, lidar com os departamentos todos, as pessoas conheciam-me todas lá dentro de campo, e depois fora do campo foi muito enriquecedor também. E tu nunca tiveste a vontade, às vezes há quem ache que é quase um percurso natural, eu não acho que tenha que ser assim, mas tu alguma vez tiveste a vontade de ir para um percurso de treinador, de trabalhar com miúdos, por Não, sabes, exemplo? Ou... perguntam-me muitas vezes isso, e eu nas entrevistas que dava, mesmo enquanto jogava, dizia sempre que não era uma Não coisa é? que me puxasse muito. Talvez ali mais num Continuas ligado à modalidade, sim, mas mas, de mas talvez outras num papel, formas. por exemplo, de adjunto, até pela minha personalidade, mais calmo, se calhar ir por trás, ou dar ali uma dica ou outra importante. Agora, até porque respeito muito os treinadores, é um trabalho muito difícil, não me imagino muito nesse sentido. Nós agora mais velhos, e tu és bem mais velho que eu, mas nós agora mais velhos conseguimos olhar se calhar para o papel do treinador de forma também mais fria sim. e reconhecer que não é fácil. Sim, estão ali 12, 13, 14 pessoas Todos à a querer frente, jogar, todos todos diferentes, chateados porque não jogam. não é qualquer pessoa que pega É numa equipa. preciso, e nós realmente acho que tivemos a sorte ao longo da nossa vida de nos cruzar com bons treinadores, com maus treinadores também que nos fizeram aprender coisas, e acho que aprendemos sempre no caminho, mas de facto eu desde que parei que olho para a posição de treinador de forma, diferente, e não só em séniores, mesmo os de formação, consigo até perceber coisas que eu com 15 anos, e eu tive a sorte, e digo mesmo, a sorte de ter um treinador muitos anos seguidos no Algés, que foi o Fernando Joia, que é das pessoas a quem eu
sou mais agradecido por tudo o que sou, até como homem hoje Sim, em dia. nessa altura E eu, formam. eu lembro-me de coisas dele na altura que eu me irritavam, que eu achava, "Poxa, este gajo é maluco, este gajo não percebe nada disto, este gajo não sei o quê", mas ele sabia perfeitamente o que é que estava a fazer comigo e com todos os miúdos que tinha à frente. Sim, eu tive um treinador que uma vez me disse, eu no dia em que eu não refilar contigo, é porque não quer já saber não. de ti, não é? E isso na altura, mas depois realmente a pessoa É. vai percebendo com a idade e com a experiência. E tu depois sais do Benfica e continuas ligado ao Sim, basquete, olha, vais para a Sport TV, onde voltamos a formar equipa. sim, sim, sim. Isso foi excelente. Logo, até porque depois coincidiu ali com o nascimento da minha filha, uma segunda filha pequenita, e deu para estar ali um tempo a ajudar e em Uhum. casa, tu vais perceber isso, o segundo requer muito trabalho. Mas depois surgiu a Sport TV, que tive para fazer ali uma adaptaçãozinha aos horários, isso tu já estás bem à minha frente. Pá, mas adoro, para já. Cada vez que lá vamos é um jogo diferente, é uma Uhum. dupla diferente, tudo pessoal do basquete, pessoas que eu já conhecia, foi muito bem recebido também por vocês e estou a adorar, chamo de trabalho e obviamente que temos que fazer o nosso melhor, mas é com enorme prazer que estamos ali todas as noites, ainda agora há pouco tempo o All-Star encheu-nos ali de, outra vez carregámos as baterias para o que vem Sim. aí, porque foi E espetacular. foi um All-Star, bem, especial por toda a questão do Covid, Eu acho que todas foi as tudo homenagens, especial, não é? mas o jogo já não se via. O All-Star, vou falar aqui só, já é este é o primeiro episódio do podcast a seguir ao All-Star Game, por isso ainda bem que tocaste nesse tema, vou falar, e temos aqui representados os Orlando Magic, o Aaron Gordon, Foi outra mais vez uma vez, espoliado. roubado aos olhos à Ele vista já de disse que toda já a não gente, vai ele mais. disse que já não vai lá, E e eu bem, respeito, e bem. isso, mas depois o jogo em si, mas ok, mesmo ele não ganhando, o concurso da Fundenses foi excelente. espetacular. Triplos Os também. triplos foi muito giro também, a acabar com a vitória no último lançamento. O skills é sempre Sim, engraçado, mas foi giro. mas o jogo, Foi a sério. eu acho, e tu estás lá comigo e com os nossos colegas tantas noites, aquilo chegou ali a um nível às vezes de dureza que não vemos Não, em nós já muitos brincámos jogos, entre não é? nós, vimos ali pessoal a defender mais Mais naquele do que- dia, é verdade. tipo James Harden Mas e coisas assim. trazerem essa energia para o All-Star Sim. era o que Para nós já estávamos à espera. foi a antes. melhor homenagem ao Kobe, porque ele, se Que era havia jogar alguém que levava a sério, sério, claro. era ele. E depois acho que eu estava um bocadinho cético com o formato, Sim. mas resultou plenamente e a NBA está de parabéns, assim continuo, porque eu lembro-me de ser miúdo e ver All-Stars a sério, onde quase não se lançavam triplos, mas isso tem a ver também com o jogo mudou, mas em termos de competitividade, e os jogadores queriam mostrar porque é que eram os melhores e não ir ali só passear, Sim. e eu acho que foi excelente para toda a gente, desde a apresentação, Foi tudo um incrível. fim de semana brutal. Eu sou suspeito, o Common é o meu artista preferido, mas aquela intro do Common. Brutal. Eu na agência, há uns dias, mostrei a um colega meu, mais velho, também muito ligado ao hip hop e não sei o quê, e às tantas ouço a gritar, ele está numa mesa mais afastada de mim, e ele assim: "Ó Barroca, esta porcaria é muito melhor do que o halftime show do Super Bowl", a ver a intro do Common, foi de facto especial. Sim. Mas foi um fim de semana marcante e ainda bem, e também Ganhámos mais uns fãs, eu acho. Sim, e agarrando as tuas palavras, é um privilégio, e nós, como é óbvio, aquilo é trabalho, mas é um privilégio podermos continuar ligados ao jogo, não é? Que tanto gostamos, e partilhar isso com as Para pessoas já, que e nos surpreendeu-me, estão a aqueles ver, não é? horários, está sempre pessoal a interagir, a ver, é uma responsabilidade também por isso, e tem sido giro, e hoje lá estaremos. Além da Sport TV, recentemente agarraste outro projeto, Sim. E estás a preparar uma coisa, e eu vou-te deixar falar sobre ela já de seguida, mas eu acho que é uma coisa muito interessante de recuperar, porque já houve noutras alturas o tipo de torneio que tu estás a organizar, e acho que é uma coisa muito importante de voltar a fazer para miúdos, até para pessoal mais velho ver. Por isso dou-te desde já os parabéns por aquilo que estás a fazer, mas fala-me desse novo projeto. Não, eu, para já, aquele tempo que tive em casa, depois ao início é muito giro, mas depois começo a sentir falta de fazer coisas e surgiu esta empresa Move Sports, que é uma empresa de eventos desportivos, que me desafiou. O torneio não é meu, eu sou a cara do torneio e obviamente que os contactos que tenho tem sido eu a liderar o processo, mas quiseram abrir aqui um torneio internacional de basquetebol para a juventude, que eles já tinham o rugby, já tinham o futebol, vão abrir handball e basquete, e escolheram, para já, acho que há um grande mérito em escolher ex-jogadores. No handball é o Pedro Solha, que jogou muitos anos no Sporting, ainda joga, no Belenenses,
e a mim no basquetebol Uhum. como um nome conhecido e alguém que ia fazer contactos para trazer equipas, Claro. enfim. E trazer gente que é do jogo, não é? Sim, Gente que e conhece depois a lá está, modalidade. e eu comecei, e uma primeira fase foi muito pesquisa do que é que se fazia lá fora, eu já tinha algum conhecimento por estar na modalidade, mas se temos torneios desses em Espanha, enfim, em países em que nós temos cá muito melhores condições, por que não trazer para cá? Agora, obviamente, há a dificuldade de ser uma primeira edição, Uhum. mas o pessoal tem aderido muito bem, tem gostado da ideia. Estou aqui a procurar em termos de infraestruturas, isso é algo que também falta, e às vezes fora de Lisboa até encontramos coisas melhores do que Uhum. cá, porque eu quero muita gente a jogar ao mesmo tempo, 3 campos a bombar, sub-18, sub-16, sub-14, masculino, feminino, enfim. O basquete a mexer, a federação já apoiou, que eu agradeço, enfim. Vai-se chamar a Lisbon Basketball Youth Cup, vai acontecer em junho, e estou na fase de confirmações, já tenho ali até alguns escalões que o pessoal que eu vou ter que dizer é pá, fica para a segunda edição, mas é um bom sinal, Se calhar, porque também os sim, jogos sim. não se podem prolongar 24 horas, não é? Então tem sido um projeto giro que me tem dado muito gozo e apoiado lá está pela empresa, mas em que eu dou a cara e esperemos que seja um torneio que ganhe raízes para que depois mais para a frente o pessoal que saiba que faz parte do calendário aquele torneio de final da época, o Lisbon Basketball Youth Cup. Como havia um, eu não sei se tu chegaste a participar Da no torneio Amadora, internacional da Amadora. muitas vezes. Lá está, com 2 pavilhões de lado a lado e E jogos e sempre jogos. jogos, equipas internacionais. Sim, sim, sim. Há um momento que marcou a minha vida enquanto jogador de basquete, eu era miúdo. Eu não sei se estavas lá nesse dia, um dia em que o João Manuel afundou na cabeça. Eu acho que era um Estava lá, eu estava espanhol lá. muito grande. E o pavilhão quase Bem, que o vinha pavilhão abaixo. vinha abaixo e era um Eram pavilhão. jogos mais curtos, mas toda a gente Eram a jogos de ver. formação e um Sim, sim, pavilhão sim. cheio. Havia dois, um Sim, era lado a mais lado. pequeno, depois o outro tinha assim a bancada E mais lá à está, toda volta. a gente queria ir a Bem, esse e torneio. toda a gente de Lisboa Seleções, e arredores, ia tudo clubes. lá ver, mesmo as equipas que não estavam, a malta das equipas Sim, 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 ia sim. lá ver esses jogos, É um bocadinho nesse era um ponto espírito. de encontro da malta do basquete. E quase ali um fechar da época, mas com Sim, convívio. Nós queremos fazer não só jogos, mas pôr ali umas food trucks, montar uma cena gira e ser quase um festival, uma coisa gira de basquete e acho que o pessoal está a aderir e isso é ótimo. pá, desejo toda a sorte do mundo nesse projeto, porque acho mesmo que é um Estás projeto convidado também a aparecer. interessante. Está bem, obrigado. Já não é para jogar no Youth Basketball, já não dá, não é? Mas, Quando fizemos o Veterans. exato. Olha, Diogo, estamos mesmo a acabar este episódio, e eu acabo sempre da mesma forma e gostava de pedir também que acabasses comigo dessa forma, que é, para quem está a começar, o que é que tem que fazer, como é que... Defender, pessoal. Defender? Eu agora tenho que me limpar um bocadinho do que brincar. Não, obviamente que para já, e já em jeito de despedida, agradecer muito, adorei e estarmos aqui, o tempo passa a correr a falarmos do que nós gostamos. E agir também a relembrar algumas coisas do meu passado. E depois o pessoal que está a começar, pá, não desistir, ouvir os treinadores, coisa que às vezes quando somos mais novos não é fácil, mas treinar muito, andar com a bola, experimentar, epá, não desistir. Hoje em dia, se calhar, os miúdos olham para as equipas com muitos estrangeiros, enfim, não há tantas referências e não é fácil, mas o basquete está aí, a NBA mostra que o sonho é possível, se calhar um dia, muito em breve, vamos ter o primeiro português na Liga, assim nós todos desejamos, e isso faz com que mais pessoal persiga esse sonho. E nós estamos cá para apoiar, ter iniciativas destas, outras, para termos aí a modalidade a bombar, porque é isso que é preciso, mais jovens a jogar, e depois treinar muito e não desistir e como eu e tu provámos, o basquete não é só para o pessoal de 2 metros e é possível para todos os que trabalham. Diogo, olha, obrigado por teres passado aqui no One on One, por teres jogado este One on One comigo. Eu também nunca fui um grande defensor e vou dizer mais uma vez, este One on One com o melhor crossover do basquetebol português nunca foi fácil, levei muitos crosses nos treinos, também dei alguns, acho eu, a hesitação, falaste dela. Obrigado mesmo por teres passado aqui, é sempre bom falar com malta de basquete, com amigos e acima de tudo acho que é isto que no fim das nossas carreiras é o melhor que ficou do basquete, são estas amizades. Sem dúvida. Resta despedir-me, agradecer a quem acompanhou mais este One on One, foi o 6º episódio, espero que tenham gostado. Passem no site da Hoopers, hoopers.club, no Twitter, Facebook, Instagram, eu também vou partilhar nas minhas páginas, deem-nos o vosso feedback, malta, espero que tenham gostado e até já.